Olá, povo de Deus, a paz esteja com todos vós. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao devocional Caminho Diário. Uma palavra, um encontro, um novo eu, uma nova criatura nasce quando nos esvaziamos daquilo que não vem de Deus e está querendo ocupar espaço em nós e nos preenchemos da graça de Deus. Somos sim uma nova criatura. E a intenção desse devocional é exatamente essa: encontrar na palavra uma direção, um conserto para os nossos maus caminhos e as nossas péssimas escolhas. Amém? Vamos juntos, gente, convidar o Espírito Santo. Não faz sentido a gente iniciar um devocional sem orar a Ele, que é de suma e única importância de estar aqui, porque não adianta falar dele sem Ele. Amém? Porque quem transforma e quem tem poder para discernir, para curar, para libertar o Espírito Santo. Nós estamos aqui, eu e você, aí do outro lado, apenas fazendo uma leitura, mas quem vai nos tocar, quem vai nos convencer, quem vai nos curar é o Espírito Santo. Amém? Então vamos juntos? Senhor, louvado seja o teu santo nome, grandioso és tu, ó soberano Deus. Obrigada, Senhor, nessa hora entramos em tua presença. Cremos que o Senhor está conosco reunido, porque eu sei que esse é o teu desejo. E nós viemos aqui falar do Senhor, ouvir sobre a tua palavra. Então, Pai, eu peço que nesse momento, nosso lugar, seja em casa, no trabalho, na rua, onde quer que essa pessoa esteja assistindo esse vídeo, possa ser tomada pela tua presença. E esse lugar venha transmitir a tua luz. Venha, Pai, reinar a tua graça em nosso meio. E o Senhor fique à vontade para nos ministrar nesse dia. Em nome de Jesus, eis-me aqui a tua serva. Faça em nós a tua vontade. Amém? Gente, livro de Esdras, capítulo 9. Eu vou fazer diferente hoje. Claro, repetindo, façam a leitura. Hoje, mais do que nunca, vocês precisam fazer a leitura. Quando esse vídeo encerrar, completem a leitura ou então dê a pausa aqui agora. Dê a pausa, façam a leitura para vocês entenderem o contexto e o que está acontecendo aqui. Eu vou ler apenas o versículo 15 do capítulo 9 e o versículo 1 do capítulo 10. A gente entende que a Bíblia é escrita separada com capítulos e versículos, mas isso é de agora. No original dela não tem essa separação. Então é uma sequência. Amém? Então que a gente tenha esse entendimento. Eu vou ler esses dois versículos e você tem aí o seu dever de casa para fazer a leitura do 9, do 10, de todo o livro. Fique à vontade, gente, é pequeno o livro de Esdras. É importante você ler para entender o que esse homem fez por Israel. Amém? Mas o que é que me interessa aprender sobre Israel? Muita coisa, muita. Você precisa. Vamos ler? Ó Senhor Deus de Israel, Tu és reto, porque nós permanecemos ainda escapos. Como é neste dia, eis que estamos diante de Ti, em nossas transgressões, porquanto não podemos estar na Tua presença por causa disto. Ora, quando Esdras orou e quando ele confessou chorando e lançando-se ao chão diante da casa de Deus, ajuntou-se ali com ele uma muito grande congregação de homens e mulheres e crianças de Israel, porque o povo chorava muito amargamente. Gente, façam a leitura, é importante mesmo, tá? Eu falo em tom de brincadeira, mas é sério. Essa é a minha conversa mais séria que eu posso ter com você. Se tem algo que nós necessitamos, é fazer a leitura da palavra. E quando a gente vai falar de Esdras, nós entendemos em um tempo difícil e que o povo se encontrava. Eles tiveram a oportunidade de retornar para Israel depois de um período cativo em terras distantes, alguns como escravos, outros maltratados, humilhados, vivendo numa terra distante. Tudo isso aconteceu por permissão de Deus. Nossa, e Deus é mau? Não, Deus é justo.
Aquele que tem Deus como Senhor e Salvador da sua vida tem tudo o que precisa. O próprio Davi, quando ele estava numa situação difícil, ele faz essa declaração: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, porque ele é o pastor dele. Ele vai entender, Davi, por ser pastor, ele sempre usava línguas sobre o seu cotidiano, a forma de falar é sobre o seu cotidiano. Então ele, por ser pastor, ele entende que ainda que o rebanho dele esteja correndo perigo, se ele está ali cuidando do rebanho dele, eles não precisam se preocupar, porque ele vai proteger, ele vai defender, ele vai prover o alimento, ele vai levar eles a verdes pastos, ele vai levar eles aonde tem uma fonte de água. Então Davi, ele se coloca como exemplo do cuidado que ele tem com o rebanho dele, e ele compara Deus a isso. Porque Deus faz muito mais, infinitamente mais do que qualquer bom pastor de ovelhas. Ele cuida porque nós somos criaturas dele. Então, a gente precisa entender que Deus não é ruim. Deus permite que as pessoas façam as suas escolhas. Quando Israel vivia debaixo de obediência, quando Israel buscava o Senhor, quando Israel tinha Deus como pastor da vida deles, Deus estava provendo tudo que Israel precisava, inclusive vencer os inimigos, inclusive vencer exércitos gigantes. Quando a gente faz a leitura da história, a gente vê quantos livramentos Deus deu para Israel. Um povo que iniciou fraco, não tinha exército, mas sempre se sobressaía, porque Deus era com eles. Só que chegou um determinado tempo que o povo teve curiosidade de conhecer as culturas vizinhas e começou a servir deuses estranhos, começou a partir para a idolatria, começou a fazer coisas erradas, se desviaram do caminho do Senhor, perderam o temor ao Senhor, se afastaram da presença e esqueceram de Deus. Então não foi Deus que foi ruim, não é Deus que é ruim, são os homens que se esquecem de Deus. Então eu te pergunto, você hoje colocou Deus em que lugar na sua vida? Aonde Deus está em sua vida? Para que depois você não vire e culpe Deus por qualquer coisa que tenha acontecido com você. Deus não é ruim, Ele é perfeito em tudo. Amém? E a gente vê aqui Esdras reconhecendo o poderio de Deus, porque Deus permitiu que eles voltassem, e Esdras entende que tudo isso só aconteceu porque o povo abandonou Deus. E quem abandona o seu protetor fica o quê? À deriva. Fica fraco, desprotegido. E é por isso que os inimigos de Israel conseguiram vencê-los. Conseguiram levar eles cativos. Por quê? Porque eles se afastaram do seu pastor. Deixaram o seu protetor. Sabe quando uma pessoa precisa ter um segurança e de repente ela fala, não, eu vou sozinho mesmo, não tem problema não. E aí dá a brecha para o inimigo atacar. Foi a mesma coisa de Israel. Israel quis andar com seus próprios pés e se perdeu. Assim somos nós. Quando nós vemos falar de Israel, a gente precisa olhar para essa nação como exemplo do que não devemos fazer com o Senhor. Amém? Então, hoje eu vou te perguntar em que colocação você colocou Deus. Você está caminhando segundo a vontade de Deus? Você está buscando a presença de Deus? Você está colocando Deus como pastor da sua vida? Você está deixando que Deus cuide de você? Porque não adianta você vir aqui, esperar uma oração, querer uma cura, querer um milagre acontecendo na sua vida se você não tem Deus como Senhor e Salvador da sua história, da sua vida. Se você não crê no Senhor, se você não busca a face e a presença dEle, vai ser momentâneo, vai ser um bálsamo colocado, porque a oração tem poder, ela não vai vazia. E a gente ora, a gente determina, a gente busca, acontece, mas depois volta. Por quê? Porque está sem guarda, está sem proteção, está à deriva no mar. Está na hora de se posicionar, está na hora de parar de brincar. Gente, está chegando o tempo da volta de Jesus. Quer o mundo acredite, quer não, Jesus vai voltar e tudo que está escrito nesse livro já está se cumprindo. Falta muito pouco. Eu custo dizer que só falta a vinda de Jesus, porque tudo mais nós estamos vendo acontecer. Tudo mais nós estamos vendo acontecer. Falta só o dia que ele vai descer pelas nuvens
e todo olho verá. Mas ai daquele que ele declarar, eu não te conheço. Então nós precisamos nos preocupar, antes de nos preocupar com dinheiro, com posição social, com casamento, com filho, com isso, com aquilo. Ai, minha vida, tô ficando velho, não tenho isso, não tenho aquilo. Se comparando com fulano, com ciclano. Se preocupe em como está a sua vida. O povo aqui olhou ao seu redor, Esdras viu que o povo estava caminhando errado. Se você fazer a leitura, você vai perceber que o povo está fazendo tudo errado. Indo tudo contra aquilo que Deus ordenou, que Deus direcionou o povo. Tudo que Deus direcionou, ele está fazendo tudo errado. Aí Esdras declara, justo e reto é o Senhor, mas nós não somos, não merecemos, não somos dignos da tua presença. Esdras reconhece, ele se lança no chão e ele começa a orar, a se lamentar. E o povo, muitos ali se aquebrantam com aquele momento e começam a reconhecer. Há um avivamento naquele momento ali. O povo se aquebranta e se lança na presença do Senhor. E a intenção aqui nesse momento é isso. É a gente reconhecer que estamos errados, falha e nos lançarmos na presença do Senhor para nos corrigir, para nos tornarmos limpos, novas criaturas. A oportunidade que Deus nos dá hoje, agora, de reconhecer que erramos, que pecamos contra Ele, que precisamos de redenção. Precisamos de perdão, precisamos de cura, precisamos de uma nova vida. Todos esses caminhos que nos levaram a situações horrorosas, precisamos nos livrar deles e nos corrigir com o Senhor. É hora de você tomar essa decisão, é hora de você se posicionar. Não dá para brincar de crer. Ou você crê ou você não crê. Vim aqui assistir esse vídeo e não fazer nada de diferente não vai resolver nada. Não vai mudar nada, não vai te santificar em nada, não vai te salvar. Não vai achar graça aos olhos do Senhor só porque Ele está vendo que você está assistindo um vídeo. Não. É a sua atitude depois de ouvir uma palavra de correção. É a sua atitude que vai fazer a diferença na sua vida, na sua história. Se você ainda está aqui porque há uma oportunidade, há um tempo. Tem pessoas morrendo sem se corrigir com o Senhor. Tem pessoas caindo sem se corrigir com o Senhor. Se você está aqui, meu irmão, eu faço esse apelo para você. Corre para a presença dEle. Ainda dá tempo, corre. Mas o relógio está passando. E se você, como um bom entendedor, vai perceber que a hora está voando. Não é mais como era antes. O dia está cada vez mais curto. O dia está cada vez mais rápido. Então se atente. Se atente aos sinais da natureza. Se atente, porque eles são obedientes e nós precisamos ser também. Amém? Que essa palavra venha trazer um renovo, venha trazer um despertar para a sua vida. Compartilhe com outras pessoas, comentem, curta, mas não deixe que nada paralise a sua fé, nada paralise a sua transformação. O Senhor é contigo. Vai ser fácil, missionária? Não vai. Não vai, eu não vou mentir para você. Não vai, mas eu vou dizer para você, todos os dias é um dia de renúncia, e todos os dias é um dia gratificante, quando você deitar na cama e perceber que Deus é contigo, e te protegeu, e te livrou de tudo. Amém? Se o Senhor é o seu pastor, nada te faltará. Fica com essa palavra, que esse Deus poderoso, Deus de Israel, venha sobre nós com autoridade e nos receba para a tua glória. Que tudo aquilo que tem tirado a sua paz possa ter um encontro com o Senhor. E toda a treva vai ter que bater por retirada. Porque Deus é a nossa luz. Jesus é a nossa salvação. Amém? Então fique com essa certeza. A oração de hoje é essa. Busca, renúncia, arrependimento e entrega. Aí você vai ver o resultado que vai gerar em toda e qualquer
qualquer situação que você chegou aqui. Amém? Fica com Ele, beijo grande e eu te encontro aqui amanhã. Não se esqueça do nosso compromisso. Amém? Tchau, tchau.